Verônica sabia que não havia como evitar a queda do carro no precipício. O veículo deslizava pela encosta em uma velocidade insana. Num último esforço, ela girou o volante, mas isso não foi suficiente para impedir o desastre iminente. Que estupidez! Viver mais um minuto para quê? Pensou, com a amarga sensação de que era tarde demais. Nos últimos meses, Verônica não vinha se sentindo bem. Seu marido, André, insistiu para que ela não dirigisse, mas sua teimosia falou mais alto. Determinada a provar que estava perfeitamente bem, ela negava qualquer dor ou problema. Uma ironia cruel, já que, em poucos minutos, talvez ela nunca mais sentisse dor. Enquanto o carro acelerava em direção ao abismo, Verônica soltou o volante e tentou abrir a porta. Melhor morrer congelada. Parece mais digno, ou será que não? Pensou, antes de admitir. Quem estou tentando enganar? Eu não quero morrer. Quero viver. Sussurrou essas palavras como se falasse com uma parte cínica e cansada de si mesma, um alter ego cruel que já havia desistido. De repente, a porta se abriu, e Verônica foi arremessada para fora, quase como se o destino tivesse decidido lhe dar outra chance. Enquanto caía pela encosta coberta de neve, o carro tomou outra direção, capotando violentamente até desaparecer no precipício. O som do metal se esmagando ecoava mesmo através do uivo da nevasca, mas, para Verônica, já não parecia um prenúncio de morte. Tentando se mover, percebeu que suas mãos e pernas ainda respondiam. Não havia dores insuportáveis, apenas alguns cortes superficiais nos braços. Nada disso importava. O principal era que estava viva. Preciso ligar para André. Ele vai saber o que fazer. Ele faria qualquer coisa por mim. Tateando o bolso em busca do celular, uma onda de tontura tomou conta de Verônica. Seus pensamentos começaram a ficar confusos, e ela desmaiou na neve. Antes disso, André estava genuinamente preocupado com Verônica, insistindo que ela parecia exausta. Agora, inconsciente, ela teve novamente a sensação de estar voando pela encosta, presa ao cativeiro de aço do carro. Aquele veículo, outrora um aliado confiável, transformou em um predador voraz, arrastando-a diretamente para as garras da morte. O que disso era real? Talvez ela já tivesse morrido, e tudo aquilo fosse apenas uma ilusão. Não, os mortos não sentem frio. Um arrepio percorreu seu corpo quando percebeu que suas mãos estavam congeladas pelo contato com a neve. Com esforço, abriu os olhos e descobriu que estava deitada em uma vala, parcialmente coberta por neve. Tentou se lembrar do que havia acontecido. Antes de desmaiar, sabia que seus braços e pernas ainda obedeciam. Reunindo forças, tentou se levantar enquanto as memórias da queda voltavam lentamente. O momento em que, quase por milagre, conseguiu abrir a porta e se lançar para fora do carro. Tropicando, caiu várias vezes enquanto tentava se mover. Suas mãos, congeladas e quase sem sensibilidade, foram escondidas nas mangas do casaco de inverno. Exausta, sentou-se na neve para proteger a cabeça, agora descoberta, já que o gorro havia caído em algum lugar. Com o que restava de forças, envolveu a cabeça com o cachecol, que, felizmente, era longo. Era uma peça tricotada por sua mãe anos atrás, com lã vermelha e um desenho bobo de árvore de Natal. Talvez ele ainda carregue a força do amor da mamãe, pensou. Uma ideia supersticiosa, mas naquele momento, reconfortante. Ao virar a cabeça para a direita, Verônica notou algo estranho escrito na neve. Precisou de esforço para entender o que estava escrito. A mensagem, parcialmente coberta, ainda era legível. Espere, fui buscar ajuda. A palavra fui estava escrita incorretamente, e as letras eram tortas, como se uma criança as tivesse desenhado. Verônica ficou confusa. Como aquilo era possível? De onde poderia ter surgido uma criança em meio àquela tempestade? Mesmo assim, acima da mensagem, na subida da encosta, havia uma trilha de pequenos passos na neve. A visão encheu Verônica de uma esperança inesperada. Determinada, Verônica tentou mais uma vez encontrar o celular para pedir ajuda, mas o aparelho estava completamente inutilizável. Seguir os rastros poderia evitar que ela congelasse, mas ligar para alguém era impossível. Seria uma tolice esperar ali sem buscar ajuda. Ela sabia que poderia desmaiar a qualquer momento. Lá em cima, na estrada, passavam carros, e Verônica queria desesperadamente subir até lá e pedir ajuda. Mas o despenhadeiro era íngreme demais, quase vertical,
e ela ainda estava usando saltos altos. Restava apenas seguir pelos montes de neve em direção à floresta, onde os rastros também a conduziam. Caminhar se mostrou uma tarefa árdua. Verônica tentava colocar os pés com o máximo de cuidado, mas eles afundavam na camada congelada de neve. Ao menos ela podia agradecer por estar usando botas altas. Caso contrário, suas pernas já estariam machucadas. Devido à sua fraqueza, levava muito tempo para conseguir retirar um dos pés, o que exigia sentar-se na neve e puxar a perna por um bom tempo antes de avançar para o próximo passo. Ela rezava para não cair novamente. Às vezes, conseguia evitar, mas na maioria das vezes não. Mesmo assim, sabia que precisava continuar. Não havia outra opção ou razão para parar. Enquanto caminhava, Verônica se lembrou nitidamente de quando começou a se sentir mal. Já estava dirigindo e havia entrado na estrada quando sua cabeça começou a desligar. No entanto, Verônica lutou até o último momento. Parou o carro no acostamento, mas algo deu errado. O veículo rompeu a barreira de proteção e começou a cair. Por um momento, ela pensou que André já estivesse tentando ligar para ela. Quando ela não atendesse, ele começaria a procurá-la. Havia uma chance de ser resgatada. Bastava continuar andando. Sim, tudo aquilo era culpa da maldita doença. Fazia cerca de um mês que Verônica vinha fazendo exames, mas ninguém conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo. O que ela mais temia era que fosse um tumor no cérebro, a mesma condição que havia tirado a vida de sua mãe. Naquela época, Verônica ainda era jovem e não tinha filhos. Ela sequer havia compartilhado essas suspeitas com os médicos. Quando mencionou a possibilidade, disseram que era bobagem, que não havia base genética para isso. Mas ela pensou consigo mesma, e o destino? Ele não segue prognósticos médicos ou estudos científicos. Talvez estivesse escrito que isso aconteceria comigo. As forças começaram a abandoná-la. Verônica desabou em um monte de neve. Por favor, não agora. Se eu cair de novo, não vou conseguir levantar. Só espero não voltar a afundar nesse gelo estúpido. Odeio esse brilho, pensou. Mas aconteceu exatamente o que ela temia. Sua perna direita afundou, e ela caiu na neve, começando a chorar. Verônica nunca gostou do inverno. Odiava esquiar, patinar no gelo, e agora entendia o porquê. Talvez fosse a sensação de que, algum dia, poderia acabar presa no gelo com uma perna imobilizada, congelando ali simplesmente porque não teria forças para se libertar. Você superestimou suas forças, pensou. Devia ter permanecido deitada naquela vala. Talvez ainda houvesse uma chance de ser salva. Mas não, você se levantou e foi em direção à própria morte. Os pequenos rastros na neve, que ela seguia, estavam quase totalmente cobertos pela nevasca. Logo, ela os perderia de vista, e então só lhe restaria morrer. Sentindo-se derrotada, começou a sucumbir ao sono. Estava exausta de lutar contra a morte. Uma amarga ironia, refletiu. Ela sabia que aquele sono seria fatal, mas o doce alívio da paz parecia irresistível. Verônica pensou que todo ser humano, em algum momento, sonha com o fim de seus problemas. Então talvez isso não fosse tão ruim. Já estava pronta para se entregar ao esquecimento, quando, de repente, ouviu, através da névoa de sua mente, o som de um sino. 1 minuto depois, uma voz infantil chegou até ela. Verônica pensou, por um momento, que fosse uma alucinação. Claro, já morri e agora estou revivendo minha infância, de algum modo inexplicável. Ela tentou se lembrar. Como era mesmo seu nome naquela época? Giselda, ou simplesmente Gilda, a pastora alemã que seu avô adorava. Se eu morri, talvez vá encontrá-los, pensou. Ao longe, ouviu um latido e virou a cabeça na direção do som. Será que é mesmo a Gilda? Ao lado do cachorro, estava um homem idoso. É ele, o vovô. Ele vestia um casaco de pele, tinha barba branca e usava raquetes de neve, exatamente como Verônica lembrava de sua infância. No entanto, ela ainda não conseguia distinguir o rosto dele e não entendia quem era o garoto ao seu lado. Talvez seja o Arthur, pensou, referindo-se ao menino com quem costumava brincar na infância. Sim, e o trenó deles é igual ao que usávamos. Gilda, Arthur, vovô. Estou feliz por ter morrido. Verônica sorriu antes de fechar os olhos novamente, delirando. O frio e o choque tomaram conta dela.
Ajude-me a colocá-la no trenó, garoto, disse o homem mais velho. Eu não sou pequeno vovô. Quantas vezes tenho que dizer isso? Respondeu o menino, com indignação. Arthur, me passe o casaco dela, ou não conseguiremos levá-la até a cabana, insistiu o homem. Então é mesmo Arthur. Então eu realmente morri, pensou Verônica. Mas algo parecia estranho. A voz do vovô havia mudado. E Arthur não a chamou de Vero, como fazia antes. Bem, quem sabe que tipo de transformações acontecem no outro mundo? O fogo na lareira crepitava, e o ar estava preenchido com o cheiro de algo apetitoso. Verônica despertou com uma sensação de fome. A mulher de neve acordou. Gritou uma voz infantil. Em seguida, 2 olhos castanhos curiosos se fixaram nela. Arthur, pare de falar bobagens. Eu já te disse que não pode chamá-la assim. Repreendeu o homem mais velho. Você gostaria que te chamassem por um apelido desses? O homem idoso não tinha nenhuma semelhança com o avô de Verônica, e ela percebeu isso imediatamente. Seus olhos se voltaram para o cachorro deitado ao lado da lareira. O animal, de uma raça nobre e porte imponente, tinha pelagem cinza e tamanho grande, mas qualquer semelhança com Gilda parava por aí. Como você está? Perguntou o homem idoso, em tom gentil. Ainda não sei, mas parece que estou viva, respondeu Verônica, surpresa com a fraqueza em sua própria voz. Vai ficar melhor. Não sei exatamente o que aconteceu, mas parece que você foi envenenada. Felizmente, entendo um pouco disso e estamos cuidando de você. Meu nome é Antônio, sou ex-médico. Este é Arthur, indicou o menino ao seu lado. E ali, atrás do fogão, está o pai do meu neto, Roberto. Antônio apontou para um homem loiro, de expressão indiferente, sentado em uma cadeira de rodas. A mãe do Arthur morreu no parto, continuou ele, num tom baixo. E meu genro, Roberto, foi atingido por um tiro. É improvável que volte a andar, mas é um homem de bom coração. E como você se chama? Perguntou Arthur, curioso. Verônica, respondeu ela, esboçando um sorriso. Você é muito bonita. Não ficou chateada por eu ter te chamado de Mulher de Neve, né? É que seu cabelo é tão branco que parece o de uma rainha de gelo, mas uma rainha boa, claro. E seus olhos são azuis como o céu, disse Arthur animado. Minha mãe também era bonita. Antes que Antônio pudesse interromper o neto, Arthur trouxe um álbum de fotos e mostrou a Verônica uma imagem de uma mulher de cabelos acobreados e olhos castanhos. Sua mãe era muito bonita. Sim. E você se parece com ela, concordou Verônica com um sorriso caloroso. Não sei se teriam te encontrado, mas o Thor sentiu seu cheiro. Ele é muito esperto. Nós o salvamos na floresta, eu e o vovô. Alguém o deixou amarrado a uma árvore. Ele estava magro como um esqueleto, mas agora está forte e saudável. Eu gosto muito dele, contou Arthur com entusiasmo. Já chega, Arthur. Não canse tanto a Verônica. Você já vai fazer 9 anos, mas ainda age como uma criança, disse Antônio, com carinho. Ah, mas o Arthur conta coisas muito interessantes. Respondeu Verônica, sorrindo. Eu também tive um cachorro quando era criança. Era uma pastora alemã, e eu adorava cachorros. Bom, mas agora você precisa comer e descansar. É a única forma de se recuperar, insistiu Antônio. Ele trouxe uma tigela de ferro com uma sopa aromática. Verônica, porém, conseguiu dar apenas 2 colheradas antes de sentir-se exausta. Eu achava que estava com fome, disse Verônica, desapontada. Não se preocupe, aos poucos seu apetite vai voltar. Como dizem, tendo os ossos, a carne cresce, brincou Antônio, esboçando um sorriso. Meu avô também costumava dizer isso. Animou-se Verônica, antes de aceitar alguns goles de uma bebida forte que Antônio lhe ofereceu em um pequeno frasco. O gosto era tão amargo que ela fez uma careta e balançou a cabeça. Eu sei, é forte, mas você quer viver, não é? Disse Antônio, olhando-a com firmeza. Verônica refletiu. Desde o acidente, vinha questionando sua vontade de sobreviver. Logo depois, caiu novamente em um sono profundo. Assim, uma semana se passou. Aos poucos, sua mente começou a clarear, e a preocupação tomou conta de seus pensamentos. O André deve estar enlouquecendo. Mas não havia telefone na cabana, apenas um rádio usado para comunicações curtas.
Antônio explicou que os rastros e a mensagem que Verônica havia visto eram reais. Foi o pequeno Arthur quem a encontrou. Ele tinha visto o carro capotando e correu para ajudar, perguntando se alguém precisava de socorro. Ele é muito bondoso, pensou Verônica, olhando para o menino com gratidão. Ele correu um grande risco, suspirou Antônio. Puxou isso do pai, o Roberto. Ele tentou evitar que caçadores furtivos continuassem suas atividades ilegais e acabou levando um tiro. Eu avisei que não devia se meter, que era melhor arrumar outro emprego. Pai, você fala como se eu tivesse culpa de algo, interrompeu Roberto, que raramente participava das conversas. Normalmente, ele apenas se concentrava em alguma tarefa, mas parecia incomodado com o tom de Antônio, que sempre o retratava como um sofredor. Não se surpreenda por ele me chamar de pai, explicou Antônio para Verônica. Ele me vê como um pai, já que não teve um. Antônio, então, mudou de assunto. Verônica, será que você poderia ajudar Arthur a melhorar nas tarefas da escola? Ele gosta muito de você, mas a professora dele não é boa. Na verdade, ela acha que Arthur é burro. Antes ele tirava notas medianas, agora só consegue notas baixas. Minha mãe era professora de literatura, respondeu Verônica com um sorriso. Por isso, fui obrigada a ser boa nessa matéria. Ela era perfeccionista e acreditava que a filha de uma professora deveria ser melhor que os outros. Verônica riu, e sem pensar duas vezes, decidiu que ajudaria Arthur com muito prazer. O menino dedicava-se às aulas com entusiasmo e valorizava cada palavra de incentivo que recebia. Você está falando sério ou só está com pena de mim? Perguntava a ele, inseguro. Verônica era sempre honesta, elogiando apenas quando Arthur realmente merecia. Isso parecia motivá-lo ainda mais. Enquanto o menino continuava a melhorar suas notas, até mesmo nas matérias mais difíceis, comentou com entusiasmo que a professora parecia implicar com ele e não dava boas notas por pura birra. No entanto, ele tinha certeza de que, em breve, ela não teria escolha a não ser reconhecê-lo, já que ele estava se tornando o melhor da turma. Quando Arthur saiu para a escola, Antônio se aproximou de Verônica e, com um tom sério, perguntou: Ouça, sei que é um assunto delicado, mas você já considerou a possibilidade de o acidente não ter sido apenas um acaso? Há alguém que poderia querer te prejudicar? Verônica ficou surpresa. Durante todo aquele tempo, essa ideia nunca havia lhe ocorrido. Não, de jeito nenhum. Meu marido me ama, e meus parceiros de negócio são pessoas muito respeitáveis, respondeu ela, tentando afastar aquela possibilidade. Mas alguém tentou te envenenar, não foi? Caso contrário, como explicamos a presença de tantos tóxicos no seu organismo? Você mesma disse que não toma remédios. Além disso, você tem negócios, e o dinheiro atrai todo tipo de gente, nem sempre as melhores, suspirou Antônio, olhando-a com preocupação. Verônica refletiu por um instante antes de responder. Sabe, na minha família temos uma doença hereditária. Minha avó teve, minha mãe também. Então, quando comecei a me sentir mal há um mês, pensei que fosse isso. Nunca considerei a ideia de envenenamento. A possibilidade de que alguém pudesse querer sua morte era profundamente perturbadora para Verônica. Bem, eu não sou médico, mas tudo pode acontecer. Ainda assim, vale a pena refletir. Você vai se recuperar logo, mas não precisa se apressar para voltar. Aqui você está segura, disse Roberto com seriedade. Confie em mim, meu pai nunca diria algo assim sem um bom motivo. Verônica sentia-se confusa. A dúvida a corroía, especialmente depois de ter ouvido no rádio uma entrevista com André, na qual ele, com pesar, declarava que sua esposa estava definitivamente morta. Era simplesmente impossível sobreviver naquela situação. Estou tão devastado. Nós éramos um só. Parece que seria mais fácil perder metade do meu corpo do que viver sem ela. Eu a amava muito, disse André, encerrando a entrevista. Ele foi rápido em te enterrar. Desculpe-me por dizer isso. Eu, no lugar dele, esperaria até o último momento. Não acreditaria sem ver o corpo da minha esposa, comentou Roberto, voltando a encarar fixamente um ponto qualquer. Roberto passava grande parte do tempo mergulhado em uma profunda depressão. Para tentar se distrair, dedicava-se a construir pequenos aparelhos voadores. Arthur, cheio de orgulho, havia contado que, no outono passado, um dos aviõezinhos feitos por seu pai voou alguns círculos sobre a floresta antes de retornar. Cada pessoa lida com o luto de maneira diferente,
disse Verônica, tentando justificar a atitude de André, embora ela mesma sentisse um aperto no coração ao lembrar das palavras dele. Parecia que ele havia desistido rápido demais. Mas ela sabia que André nunca foi uma pessoa forte. Sempre foi ela quem resolvia os problemas. Ele costumava brincar que estava ali apenas para trazer beleza e conforto. Mesmo assim, ela o amava. Para mudar de assunto, Verônica voltou-se para Roberto e perguntou: "Sabe, meu negócio está relacionado a drones, e eu acho isso muito interessante. Talvez possamos trocar ideias." Roberto hesitou por um momento, mas acabou aceitando a sugestão com um leve aceno de cabeça, intrigado. Ela não esperava que Roberto estivesse criando algo extraordinário, mas queria distraí-lo, afastando-o dos pensamentos sombrios que pareciam consumi-lo. Verônica também sentia pena de Arthur, que claramente se preocupava muito com o estado emocional do pai. Até mesmo Antônio, o avô, parecia mais preocupado com a tristeza de Roberto do que com sua condição física. "Isso é apenas uma distração, nada importante", respondeu Roberto com indiferença. Depois de algum tempo, Roberto começou a falar sobre suas atividades, mas desviou o olhar, e seus olhos castanhos refletiram uma tristeza profunda. "Você entende, não é? Para mim, tudo acabou. Só continuo por causa do meu filho e do meu sogro, mas sinto que sou mais um peso para eles." "Não diga isso. A vida só termina com a morte. E por enquanto, estamos vivos", respondeu Verônica, tentando animá-lo. Roberto sorriu de maneira cética, mas, naquela noite, desenhou para ela o esquema que ela havia solicitado. Apesar de relutante, Verônica percebeu um grande potencial no que ele criou, um potencial que Roberto parecia não enxergar. "Essa ideia pode ser patenteada", pensou ela. No entanto, decidiu não mencionar nada naquele momento. Sua prioridade era sair daquele cativeiro de neve, recuperar seus recursos e possibilidades, e depois recompensar seus salvadores. Ela queria garantir que Roberto não precisasse mais se preocupar com o futuro de Antônio e de Arthur. "Não posso decepcionar ninguém. Tenho contratos importantes. Além disso, o André já me considera morta. E se ele morrer de tristeza?" Verônica se pegou pensando, mas, ao lembrar da entrevista que ouviu no rádio, suas dúvidas aumentaram. André parecia surpreendentemente confiante durante a entrevista. Ele havia mencionado que assumiria o controle das coisas e que certamente daria conta de tudo. Para Verônica, suas palavras soaram estranhas, quase como uma atuação forçada, feita por um ator pouco convincente. Embora não quisesse tirar conclusões precipitadas, aquilo a incomodava profundamente. Ela não respondeu nada a Roberto quando ele disse que, se ela fosse sua esposa, procuraria por ela até encontrar o corpo, mas, no fundo, concordava. "Se André desaparecesse, eu não pouparia esforços ou dinheiro para descobrir a verdade." Além disso, outra preocupação surgiu em sua mente. Se André realmente assumisse a administração de tudo, poderia arruinar os negócios. Ele nunca teve habilidade para isso. Sempre preferiu delegar responsabilidades. Sentindo-se mais recuperada, Verônica decidiu que era hora de voltar para casa e retomar sua vida. No entanto, ao olhar pela janela, percebeu que a nevasca estava forte e implacável, tornando impossível qualquer tentativa de sair da cabana. Mesmo assim, determinada, sugeriu acompanhar Antônio até a cidade mais próxima. Ele, porém, foi firme em sua resposta. "Não seja tola, Verônica. Você está certa, claro, mas eu não vou deixar que me acompanhe. Você se perderia na floresta. Para atravessar uma nevasca assim, é preciso conhecer o local e ter experiência", explicou Antônio com seriedade. "Eu irei sozinho. Usarei as raquetes de neve para chegar até a cidade mais próxima e, de lá, ligarei para seu marido. Avisarei que você está viva e informarei as coordenadas." Antônio reforçou que não fazia sentido levá-la junto. Apesar de Verônica se sentir melhor, ele insistiu que ela ainda estava fraca, e sua presença poderia atrasar a viagem e aumentar os riscos. Relutante, Verônica concordou em ficar, permanecendo na cabana com Arthur e Roberto. Determinada a ser útil, ela se dedicou ao que podia. Ajudava a preparar as refeições, auxiliava Arthur com os deveres de casa e se esforçava para manter uma rotina que trouxesse um pouco de normalidade, mesmo com a incerteza e o isolamento que pairavam sobre todos. Roberto, visivelmente inquieto, não conseguia se acalmar. Quando achava que Verônica não podia ouvi-lo, murmurava para si mesmo, com raiva:
Para que eu sirvo? Um inválido. Eu deveria ter ido no lugar dele. Verônica também estava preocupada. Durante seu tempo na prisão de neve, ela refletiu profundamente sobre sua vida, tentando entender as razões para aquilo ter acontecido. Pensou em suas aspirações de felicidade pessoal e em seu casamento com André. Ela precisava admitir que, embora o relacionamento fosse estável, havia se tornado superficial. Fazia muito tempo que André não perguntava o que ela pensava ou sentia. E quando ela tentava abordar esses assuntos, ele sempre respondia com piadas. Verônica se lembrou de sua infância em uma família rural, forte e unida no passado. O avô de Verônica criou a mãe dela sozinho, após perder a esposa de maneira trágica. Sua avó faleceu de tristeza depois que os filhos morreram afogados ao nadar em um rio. A perda devastadora levou o avô a dedicar sua vida exclusivamente à filha, recusando-se a se casar novamente. Ele costumava dizer, com certa ironia, madrastas são ainda mais arriscadas do que padrastos. Com os homens, geralmente dá para perceber o que estão pensando, mas com as mulheres, vai entender. Quando a mãe de Verônica se casou, ela e o marido foram morar na casa do avô, criando Verônica naquele mesmo ambiente rural onde ele havia criado sua filha. Verônica cresceu cercada pelo amor discreto do avô, um homem severo, mas que demonstrava sua dedicação e amor por meio de atos silenciosos. Ela passou sua infância em uma família unida, vivendo muitas aventuras na aldeia, especialmente nos verões. Foi lá que, junto com seu amigo Arthur, encontrou uma cadela pastora alemã abandonada, a quem decidiram chamar de Giselda ou como chamavam, Gilda. A cadela lembrava uma antiga guerreira, forte e destemida, capaz de enfrentar sozinha uma matilha de cães ou lobos. Gilda se tornou a protetora mais confiável das crianças, que adoravam explorar os arredores da aldeia. A cadela, muitas vezes, os guiava para fora de lugares remotos e os mantinha seguros, evitando que encontrassem animais selvagens ou pessoas mal intencionadas. O pai de Verônica vinha de uma família de intelectuais e, na juventude, teve um grande conflito com os próprios pais, que consideravam Ana, a mãe de Verônica, uma pessoa simples demais e não à altura da família. Uma camponesa sem dote. Pense bem, Otávio. Que tipo de futuro vocês terão? Disse a mãe dele, tentando convencê-lo a desistir. Eu a amo, e o que tiver que ser, será. A vida é só uma, e não quero envelhecer abraçado a um apartamento e a um documento de posse, vivendo na solidão, respondeu Otávio. A mãe de Otávio sabia bem o que isso significava. Ela mesma havia renunciado a um grande amor no passado, apenas para passar décadas solteira. Só aos 40 anos casou-se com um homem digno, mas sem amor, com quem teve um filho. Era óbvio que Otávio queria construir sua vida baseado no amor, algo que sua mãe não conseguiu fazer. O pai de Verônica tinha um futuro promissor, estava destinado a se tornar diplomata, como o próprio pai, e herdar um apartamento luxuoso no centro da cidade. No entanto, ao se casar com Ana, uma camponesa, todo o patrimônio foi deixado para a irmã mais velha de Otávio. Verônica mal se lembrava de sua avó paterna. Havia visto a mulher apenas uma vez, quando ainda era criança. Era uma senhora loira, pequena e bem arrumada, que olhou para a menina de 10 anos com certo desdém. "E do que você gosta, criança?" perguntou a avó com uma expressão de desprezo. "Meu nome é Verônica, e a senhora é minha avó, não é?" respondeu a menina, surpresa com a forma como foi chamada. Ninguém nunca a havia tratado de forma tão fria. A avó franziu o rosto, visivelmente incomodada, e pediu que a chamasse de Dona Ivone. Depois, entregou a Verônica um conjunto de lápis de cor e um livro de desenhos para colorir. Verônica tentou criar um vínculo. Falou sobre Gilda, a cadela que ela adorava, e compartilhou as alegrias de sua vida no campo. Achava que podia derreter o coração gelado de Dona Ivone, que, para ela, apenas escondia uma avó normal por trás de uma fachada arrogante. Mas suas tentativas foram em vão. A avó apenas comentou: "Viu, Otávio? Eu avisei. Mais cedo ou mais tarde, virão as bebedeiras e a decadência. Eu e seu pai tínhamos razão." No entanto, Otávio completou com um suspiro: "Mas, mãe, ela é a minha cópia. Não consegue ver?" perguntou o filho. Verônica realmente era uma menina pequena e frágil, loira de olhos azuis, assim como Dona Ivone. "Isso é apenas uma brincadeira da natureza, um efeito puramente superficial", disse a avó,
pronunciando a última palavra de forma exagerada, com as vogais prolongadas, como se fosse uma atriz teatral. Mais tarde, o pai de Verônica tentou justificar. Sua avó é uma pessoa diferente, mas, mais cedo ou mais tarde, o relacionamento de vocês vai melhorar. Afinal, vocês são da mesma família. Mas as coisas nunca mudaram. Verônica viu Dona Ivone apenas em algumas ocasiões especiais, como o Ano Novo e seu aniversário. Nessas visitas, a avó entregava presentes impessoais, sem demonstrar interesse em criar um vínculo, e mantinha sempre uma expressão de desagrado, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Até os 14 anos, os pais de Verônica pareciam felizes juntos. Então, um dia, sua mãe anunciou: "Você vai ter um irmãozinho em breve." "Que ótimo!" exclamou Verônica, animada. Ela imaginava que o irmão seria seu melhor amigo e que, com ele, nunca mais se sentiria sozinha. Afinal, Arthur, seu único amigo verdadeiro, havia se mudado da aldeia, e eles já não se viam nos verões. Além disso, ele quase nunca escrevia. Na escola, Verônica não tinha amigos. As meninas a achavam excêntrica demais. Ela era conhecida por dizer exatamente o que pensava e por não hesitar em apontar quando achava que alguém estava mentindo, o que frequentemente causava desconforto entre os colegas. Essa sinceridade lhe trouxe não apenas inimigos entre os colegas, mas também entre alguns professores. Para piorar, Verônica era uma aluna exemplar, o que fazia com que muitos a considerassem uma puxa-saco e a odiassem em silêncio. Até mesmo Gilda, a velha cadela que a acompanhava em suas aventuras, havia morrido alguns anos antes. Pouco tempo depois, o avô também faleceu, deixando um vazio ainda maior em sua vida. O tão esperado irmãozinho parecia ser a única luz em meio a tanta solidão. Contudo, ele nasceu prematuro e não sobreviveu. Verônica ouviu o pai explicando que o parto aconteceu cedo demais. A mãe, que já estava frágil, começou a definhar rapidamente. Sua doença, um tumor cerebral, agravou-se, e os médicos disseram que o estresse havia acelerado o crescimento do tumor. Antes de morrer, a mãe contou a Verônica que algo semelhante havia acontecido com sua avó, após a perda dos irmãos. "Espero que você não tenha o mesmo destino, minha filha. Não corra riscos. Cuidado com essa herança genética", foram as últimas palavras da mãe. No funeral, o pai de Verônica estava completamente desorientado, dizendo coisas sem nexo. Depois disso, ele começou a beber. Verônica assumiu todas as responsabilidades da casa. Quando o pai foi demitido devido ao seu comportamento, ela continuou a encobrir seus erros e a cuidar de tudo. "Me perdoe, filha. Eu simplesmente não consigo viver sem ela", dizia o pai, que, apesar de continuar gentil e tranquilo, nunca largava a garrafa. Um ano depois, ele foi encontrado morto na rua. Verônica tinha apenas 19 anos na época. Ela decidiu convidar a avó paterna para o funeral, acreditando que, apesar de tudo, Dona Ivone amava o filho à sua maneira. No entanto, a avó permaneceu tão arrogante quanto antes. "Viu? Eu avisei sobre as bebedeiras e a degradação. Você vai seguir pelo mesmo caminho. Nossa família é decente, mas Otávio se afastou, e você também. Por favor, não me ligue novamente", disse Dona Ivone, encerrando qualquer contato. Verônica nunca mais tentou ligar para Dona Ivone. Decidiu concentrar suas energias em evitar a depressão e não abandonar a faculdade, para a qual havia conseguido uma bolsa integral. Para se sustentar, começou a trabalhar como gerente em uma fábrica, onde seu interesse por inovações foi despertado. Ela se destacou por combinar uma erudição brilhante com uma abordagem prática e eficiente. Sua determinação e juventude permitiram que Verônica construísse uma carreira promissora mesmo antes de concluir a faculdade. Apesar de precisar cursar o ensino superior à distância, ela conseguiu progredir. Os poucos recursos familiares que restavam não se esgotaram, pois Verônica já havia começado a multiplicá-los. Com seus primeiros rendimentos, mandou erguer belos monumentos em homenagem aos avós, aos pais e ao irmãozinho que nunca chegou a nascer. Ela cuidava regularmente dos túmulos, considerando isso um ato de respeito e gratidão. Sua história era marcada por tristeza, mas era a única que Verônica tinha, e ela decidiu carregá-la com dignidade. Foi no cemitério que ela conheceu André. Ele estava de luto pela recente perda do pai. Na época, Verônica já ocupava o cargo de chefe de departamento na fábrica. André, um homem de baixa estatura, cabelos escuros,
queixo pouco definido e olhos cinzentos, contou a ela que estava há anos sem conseguir emprego. Não foi exatamente uma atração à primeira vista, mas Verônica resolveu contratá-lo para uma posição administrativa, um trabalho simples que exigia apenas pontualidade e dedicação às tarefas. André demonstrou ser competente e, sobretudo, grato. No aniversário de Verônica, ele a presenteou com um buquê de rosas, um gesto que, embora simples, foi sincero e tocante. Naquela época, Verônica havia acabado de encerrar seu único relacionamento com um homem de aparência rude, mas atraente, que a havia enganado. Ele era casado e nunca teve a intenção de se divorciar. Após esse desengano, Verônica decidiu prestar mais atenção às gentilezas de André, um homem delicado e agradável, 10 anos mais velho que ela. Embora André não fosse brilhante intelectualmente nem tivesse um caráter particularmente forte, ele possuía uma qualidade que Verônica valorizava profundamente: nunca mentia para ela. Ele sempre a tratava com sinceridade e respeito. Foi assim que ela aceitou um buquê que ele lhe ofereceu, e algum tempo depois, André a conquistou de vez ao confessar que tinha o sonho de ser pai. Verônica, já com 28 anos, ainda carregava a frustração de ter perdido anos de sua vida em um relacionamento sem futuro com o homem que a enganou. Não queria mais se envolver com heróis brutais. Seu maior desejo era construir uma vida familiar acolhedora e estável, e André parecia ser a personificação dessa segurança que ela tanto buscava. Não sei se poderei ter filhos, sabe? Tenho alguns problemas de saúde, Verônica confessou a ele logo no início. Isso não é um problema. Afinal, podemos adotar uma criança. Quem cria é o verdadeiro pai, sabe? Eu mesmo fui adotado quando era pequeno e nunca me senti menos amado, respondeu André. Essa revelação tocou profundamente Verônica. Ao conhecer melhor a história de André, ela percebeu que sua trajetória de vida reforçava o quanto ele era genuíno e sincero. Verônica também ficou encantada com Maria, a mãe adotiva de André, uma mulher completamente devota ao filho. Maria o adotou ainda na infância e sempre demonstrou orgulho por cada pequena conquista dele. Ela mostrava com carinho as fotos da infância de André e guardava premiações escolares por motivos aparentemente simples. Por exemplo, na parede do quarto de André havia um certificado afirmando que, na 3ª série, ele havia feito o melhor coelho de massinha. Também havia uma medalha por participação em uma competição de esqui, sem menção de colocação, apenas com o título Prêmio de Participação. Verônica nunca imaginou que fosse possível receber prêmios por coisas tão simples, mas, bem educada, pensou consigo mesma: talvez eu apenas esteja sentindo uma pontinha de inveja. Meus pais sempre foram bons comigo, mas nunca me elogiaram por coisas tão pequenas. Seria bom, de vez em quando, receber aprovação por tudo. Quem não gostaria? Apesar dessa reflexão, Verônica não desejava uma vida diferente. Seus pais foram honestos e justos com ela, e graças a isso, ela desenvolveu uma personalidade forte. Aos 28 anos, já era diretora de uma filial de uma grande empresa e, como sócia minoritária, tinha direito a 30% dos lucros, uma quantia considerável. Verônica havia atingido o sucesso profissional que almejava e sentia que era hora de se concentrar em sua felicidade pessoal. Quando André, um ano depois, fez o pedido de casamento de maneira tímida, ela aceitou. Ele a amava profundamente e queria formar uma família, mesmo sabendo das dificuldades que poderiam enfrentar para ter filhos. Verônica considerava isso algo positivo. Sabia que André não estava interessado em seu patrimônio. Ele nunca demonstrou ambição por dinheiro e fazia questão de pagar suas próprias despesas, até mesmo nos encontros em cafés. Para apoiá-lo, Verônica sempre escolhia locais modestos, algo que ela não achava difícil, já que nunca gostou de ostentação. No dia do casamento, Verônica finalmente sentiu que havia encontrado sua felicidade. Ela mesma comprou o vestido dos seus sonhos e pagou pelo restaurante da recepção. O anel foi um presente de André, simples, mas para ela, o mais especial. O único pesar era que seus pais não estavam vivos para compartilhar aquele momento de orgulho e felicidade com ela. Após a cerimônia, André se mudou para o apartamento de Verônica. Parecia o mais prático, já que a localização era conveniente para ambos. Quando a mãe de André, Maria, adoeceu, Verônica convidou para morar com eles. Temos 4 quartos. Maria, por que viver sozinha? Aqui será mais confortável para você, disse Verônica com sinceridade. Um tempo depois, Verônica sugeriu algo que vinha considerando há tempos.
Acho que chegou o momento de adotarmos uma criança. Eu ainda não consigo engravidar, e acredito que essa seria uma ótima solução. Ela esperava que André ficasse animado, talvez até revelasse que estava esperando apenas por esse momento para tocar no assunto. No entanto, ele reagiu com hesitação, franzindo a testa. Escuta, talvez devêssemos aproveitar mais o tempo só para nós. Com o que ganhamos, podemos viajar pelo mundo. E você, Verônica, vive tão focada no trabalho. Nas férias, eles haviam viajado apenas para um spa nos arredores da cidade, e ainda levaram a mãe de André. Verônica olhou para o marido, surpresa. Mas você sempre disse que não se interessava por luxo, que não gostava dessas coisas e queria uma família. Se nos jogarmos nessa vida de viagens e compras, a vida vai passar. Eu já tenho 30 anos, e você está na casa dos 40. Vamos esperar o quê? Além disso, podemos ajudar uma criança que precisa de nós. André franziu ainda mais a testa, desconfortável, e disse que precisava pensar. Mais tarde, concordou, de forma relutante, em começar a se preparar para serem pais adotivos, mas sempre adiava o compromisso de visitar um orfanato. Cansada de esperar, Verônica decidiu ir sozinha e acabou conhecendo Marco, um menino adorável cujos pais haviam morrido em um acidente de carro. Decidida, ela informou a André que havia escolhido adotá-lo. Ah, então ninguém leva minha opinião em conta, murmurou André, visivelmente irritado. Mais tarde, ele discutiu o assunto com sua mãe, Maria, na cozinha. Para surpresa de Verônica, a sogra concordava com ela. Também queria que uma criança viesse morar com eles. André acabou se desculpando. Desculpe, eu estava errado. É só que isso me assusta um pouco. Mas, se você tem certeza de que está preparada, então vamos em frente. 2 semanas depois, Verônica já não tinha tanta certeza se estava realmente pronta para dar esse passo. Pois naquele período, começou a se sentir mal e decidiu fazer exames para descobrir a causa do agravamento repentino de sua saúde. Ela preferiu não contar a André que temia estar enfrentando a mesma doença hereditária que havia tirado a vida de sua mãe. Verônica sentia tonturas constantes e, em alguns momentos, quase desmaiava. Logo depois, enquanto dirigia, foi surpreendida pela nevasca que quase lhe custou a vida. Será que isso é um sinal do destino? Talvez não deva adotar Marco. Ou será que deveria vender minha parte na empresa e levar uma vida mais tranquila? Ela também se perguntou, será que Antônio estava certo? Alguém realmente tentou me envenenar? Mas onde ele está agora? Por que ainda não voltou depois de tanto tempo? Enquanto Verônica lidava com esses pensamentos, Roberto falou de repente. Me perdoe se isso soa estranho, mas às vezes tenho sonhos que acabam se tornando realidade. Foi assim antes da morte da minha esposa. Hoje, sonhei que precisamos sair desta cabana imediatamente. Algo aconteceu com meu pai, mas ele ainda está vivo. O que deixou Verônica desconcertada foi que Roberto começou a descrever detalhes que ele não deveria saber, como André se parecia, os nomes de alguns dos sócios de seu marido e até características precisas de Maria, sua sogra. Isso despertou dúvidas em Verônica. Será que ele leu sobre mim e André em algum artigo ou notícia? Afinal, somos pessoas públicas. No entanto, ela sabia que informações tão específicas sobre Maria não poderiam ser encontradas na internet. Tudo bem, vamos sair daqui, respondeu Verônica, ainda dividida entre o ceticismo e a estranha coincidência dos eventos. Será mais seguro. Mas como seu sogro vai nos encontrar quando voltar? Perguntou Verônica. Um aperto crescia em seu peito. Parecia que Antônio já havia insinuado algo semelhante, mas agora Roberto estava quase afirmando diretamente que o acidente de carro não fora um acaso. Alguém queria eliminá-la. E André poderia estar envolvido? De repente, Verônica lamentou profundamente ter sobrevivido. Seria melhor ter congelado e nunca ter descoberto isso. Como vou viver com essa verdade, se ela for real? Suas pernas fraquejaram. Verônica, você está bem? Perguntou Roberto, preocupado. Desculpe se a deixei desconfortável. Talvez eu esteja enganado. Pode ter sido apenas um sonho. Mas, de qualquer forma, devemos nos apressar. Há outra cabana não muito longe daqui, que só a nossa família conhece. Vamos para lá. Prepare-se. A voz de Roberto, normalmente gentil, soou de forma autoritária, surpreendendo Verônica. Era evidente que ele acreditava que aquilo era importante.
Eles reuniram o essencial em menos de 1 hora e partiram. O caminho foi longo, levando mais de 1 hora sob uma nevasca cruel. O vento uivava, e o gelo cortava seus rostos, mas Verônica tentou não reclamar, mesmo quando suas pernas começaram a fraquejar. Roberto, apesar de estar em uma cadeira de rodas, usava um trenó adaptado, puxado por Verônica e Arthur. As raquetes de neve foram usadas por Verônica para evitar que ela afundasse na neve enquanto puxava o trenó. Arthur, com passos cuidadosos, ajudava a guiar o percurso. Apesar das dificuldades, eles avançaram lentamente, enfrentando as adversidades com determinação. Quando finalmente desapareceram atrás de uma colina, o som de motos de neve ecoou à distância. Pouco tempo depois, várias pessoas chegaram à cabana que haviam acabado de deixar. No entanto, os rastros do grupo já estavam cobertos pela neve, e a tempestade daquela noite os protegeu, tornando impossível para os estranhos seguirem seu rastro. Verônica, Roberto e Arthur não tinham ideia de que o clima severo havia sido sua salvação. Ela deve estar por aqui. Procurem por ela, ordenou André aos 2 homens corpulentos que o acompanhavam. Um dos homens quebrou o cadeado da cabana com um pé de cabra e gritou: André, não tem ninguém aqui. Será que o velho conseguiu avisá-los de alguma forma? Mas isso é impossível. Nós o pegamos imediatamente depois que ele ligou da aldeia e o trancamos no porão, murmurou André, irritado, enquanto entrava furioso na cabana. Maldita seja! Não conseguiu morrer de uma vez e agora está me dando trabalho, exclamou, ao encontrar o casaco de pele sintética e as botas de Verônica. Com raiva, ele jogou os itens no chão, perto da lareira que havia sido apagada recentemente. André sabia que ela estivera ali há pouco tempo, mas, de alguma forma, tinha escapado novamente. O que está acontecendo? Gritou em frustração. Ele lembrou-se de todo o esforço que havia feito, envenenando Verônica lentamente com um medicamento especial. A substância deixava constantemente debilitada e confusa, dificultando suas decisões e ações. Mas a culpa é dela mesma, pensou. Teve essa ideia idiota de adoção. Era só o que me faltava, mais uma pessoa dependendo de mim. André também foi adotado, mas, em sua visão, aquilo fazia parte de um destino especial. Ele se considerava único, alguém para quem a vida deveria oferecer tudo de forma fácil. Pais atenciosos, uma esposa rica e generosa, e um mundo que o tratasse como o ser excepcional que ele acreditava ser. O que isso tinha a ver com alguma criança comum que Verônica achou interessante? André sentia desprezo pela ideia de adoção, mas o problema não era apenas o garoto que a esposa queria adotar. Sua amante, Paula, vinha pressionando há tempos para agir de forma mais assertiva. Você deveria pedir a ela um cargo em que pudesse administrar grandes quantias de dinheiro. Você é tão talentoso, meu amor. Por que continuar sendo tratado assim? Dizia Paula, uma morena exuberante, com um sorriso confiante. Já insinuei isso várias vezes, respondeu André certa vez. Mas Verônica acha que eu não sou adequado para essa função. Ela diz que me falta habilidade. Habilidade? Retrucava Paula. Você só precisa de uma chance. Ela não vê o quanto você é brilhante. Eu sou tratado como uma peça decorativa, como um cachorrinho de estimação, confessou André, frustrado. Preciso corrigir essa injustiça. Paula, que tinha certas conexões no submundo, elaborou um plano detalhado para André. No início, ele hesitou, mas ela insistia, explicando repetidamente. Se você esperar muito, Verônica pode até pedir o divórcio e você vai ficar sem nada. Mulheres ricas fazem isso o tempo todo. E mesmo que isso não aconteça, você vai passar o resto da sua vida preso entre sua mãe, sua esposa e agora, um orfanato. Todo o dinheiro dela será gasto no desenvolvimento da empresa, em bônus e em caridade. André, você tem 40 anos, ainda não é tarde demais. Este é o seu momento. Você merece isso, dizia Paula, aproximando-se dele com intensidade. Ela sussurrava que ele não era um homem fraco, mas sim corajoso e merecedor de algo maior. André queria acreditar nela. No fundo, ele sempre se viu como alguém especial. Mas e se descobrirem? Eu posso ser preso, dizia André, ainda hesitante, enquanto ponderava os riscos envolvidos. Não seja tolo. As pessoas fazem coisas muito piores por muito menos dinheiro. E se você ainda ama tanto a Verônica, eu saio de cena. André, eu só quero você. Dinheiro,
Eu posso conseguir de outro jeito, respondeu Paula, fazendo beicinho e se afastando com um ar de desdém. Aquilo foi demais para André. Ele não podia suportar a ideia de perder Paula, a única pessoa que o via como um homem forte e decidido. Até então, ele sempre foi tratado como alguém agradável, educado, competente em tarefas, mas nunca como alguém realmente especial. Paula fazia André se sentir um verdadeiro macho alfa, e ele estava disposto a qualquer coisa para não perder essa sensação. Antes de conhecer Verônica, ele havia tido apenas 3 tentativas frustradas de relacionamento. 2 de suas parceiras eram mais velhas e estavam com ele apenas por tédio, até que o abandonaram. A terceira era uma mãe solteira de várias crianças, que procurava alguém com uma casa para sustentá-la. Ninguém realmente amava André, exceto Verônica. Quando conheceu sua esposa, André a considerava superior a ele e até sentiu um tipo de amor por ela. Mas o encontro com Paula mudou tudo. Agora esta, sim, é uma mulher, pensava. Com ela posso viver grandes aventuras, velejar em iates, jantar em restaurantes caros e aproveitar a vida. Ela não é tão tediosa como Verônica. Por algum tempo, André tentou conciliar a esposa e a amante, mas Paula acabou colocando-o contra a parede, forçando-o a escolher entre a vida monótona com Verônica e uma cheia de paixões e aventuras com ela. Enquanto isso, Verônica, que havia ajudado Arthur a levar seu pai para Nova Cabana, começou a ouvir o som distante de motos de neve. Preocupada, resolveu voltar ao local para verificar se algo estava acontecendo. Para sua surpresa e decepção, ao chegar, viu André, tomado pela fúria, jogando suas roupas queimadas na neve e pisoteando-as com raiva. Escondida, Verônica usou o binóculo que havia levado consigo para observar melhor a cena. Embora não pudesse ouvir as palavras, ficou evidente que André não era o marido em luto que fingia ser. A postura agressiva e a expressão no rosto dele mostravam uma face que Verônica jamais imaginara. O choque e a tristeza dominaram, enquanto ela tentava entender o que realmente estava acontecendo. O que André fez com Antônio? Pensava Verônica, com o coração apertado. Preciso ajudá-lo. Foi por minha causa que ele entrou nessa confusão. Ela voltou à cabana e contou tudo a Roberto. Eu preciso ir e salvar seu sogro. Ele está nessa situação por minha causa, e ninguém mais pode fazer isso. Você entende, não é? Escute, vou mandar Arthur com você, mas vocês vão direto para a delegacia mais próxima, respondeu Roberto com firmeza. Percebeu que a tempestade diminuiu? Acho que agora será seguro. Quando eu estava em boa forma, costumava levar Arthur para a floresta com frequência. Além disso, Thor vai com vocês. Com o cachorro, vocês certamente não se perderão. Roberto explicou que seria muito perigoso para Verônica ir sozinha, especialmente nas condições em que ela se encontrava. Eu mesmo lidaria com isso, se minhas pernas funcionassem, mas não posso deixá-la ir sozinha, acrescentou. Arthur ouviu as instruções do pai atentamente e reagiu com entusiasmo. Pai, eu não vou te decepcionar. A aldeia mais próxima não está longe. Vou procurar o tio Valdemar, seu amigo, que agora é o chefe da delegacia. Roberto concordou e entregou uma carta para Arthur. Dê isso a ele. Não quero sobrecarregar você com detalhes. Naquela noite, tudo foi feito sem atrasos. Valdemar chegou à cabana e explicou que a equipe da delegacia já havia saído cedo pela manhã. Antônio foi encontrado e estava seguro em casa, embora tenha precisado permanecer para prestar depoimentos antes de ser liberado. Verônica também participou dos interrogatórios subsequentes e descobriu que, durante sua ausência, todo o dinheiro das contas bancárias havia sido retirado. Ficou claro que André não agiu sozinho, ele teve ajuda de alguém próximo. No entanto, a polícia não conseguiu identificar quem ele estava protegendo. Ele demonstrava alguma atenção especial a alguém? Perguntou Valdemar. Nunca pensei nisso. André costumava visitar diferentes departamentos, mas parecia tratar todos da mesma forma, respondeu Verônica. Então tente descobrir quem pode ter sido. Considero isso uma tarefa para você, disse o policial. Durante os interrogatórios, Verônica acusou André de traição, mas ele rebatia dizendo que foi levado a isso porque ela não o respeitava. Essas conversas não levavam a lugar algum. Ficava claro que André ou temia muito alguém ou estava emocionalmente ligado a essa pessoa. Não parecia que ele assumiria toda a culpa sem um motivo forte. Era crucial entender seus motivos. O policial acreditava que, como dona da empresa,
Verônica teria mais facilidade para identificar quem poderia estar envolvido. Mais tarde, Verônica precisou reunir os funcionários para dar uma notícia difícil. Infelizmente, precisamos implementar algumas mudanças para manter a empresa funcionando. A partir do próximo mês, haverá uma redução na carga horária, o que também resultará em uma redução proporcional nos salários. Entenderei se alguém optar por se desligar da empresa. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Os funcionários reagiram de formas variadas. Alguns a viam como uma mulher rica e manipuladora, acreditando que tudo era parte de um plano premeditado. Outros demonstraram compaixão, reconhecendo os esforços de Verônica para manter a empresa aberta, enquanto alguns ainda estavam incertos e confusos sobre toda a situação. Entre os empregados, havia uma funcionária que sempre teve uma relação distante com Verônica, mas que, de repente, tomou a iniciativa de se aproximar. Você está certa em querer prender seu marido. Nunca gostei dele. Vou lhe dizer, André nunca desejou o seu bem, afirmou a mulher, cujo comportamento surpreendeu Verônica. Embora não demonstrasse, Verônica ficou desconfiada. Até então, nada havia sido revelado sobre qualquer ameaça direta de André, e as investigações estavam sendo mantidas em sigilo. Sabia-se apenas que ele estava envolvido em desvio de dinheiro, mas ninguém fora informado de detalhes. Verônica decidiu fingir que acreditava na funcionária e manteve uma conversa amigável com ela. Depois, reportou o comportamento estranho da mulher à polícia. Poucos dias depois, as suspeitas se confirmaram. A funcionária tinha conexões com atividades criminosas. Nesse momento, Verônica se lembrou de algo importante. Foi André quem pediu para que ela fosse contratada, alegando que era sua parente. Apesar disso, os policiais informaram que André havia confessado tudo, e que Paula também seria responsabilizada por suas ações. Verônica decidiu arriscar e apresentar os fatos que já haviam sido comprovados. Paula, assustada, tentou desesperadamente culpar André por tudo, mas o que mais chamou a atenção foi o estado de André, que parecia derrotado. Então ela não me amava? Perguntou André, com uma surpresa amarga, como se tivesse perdido toda a vitalidade e ambição. Sem oferecer resistência, ele confessou tudo. Ficou evidente que Paula havia transferido o dinheiro desviado para contas no exterior, mas recuperá-lo seria impossível. Os investimentos no exterior, que ela alegava serem promissores, eram falsos, e o dinheiro simplesmente desapareceu. É uma raposa bem astuta. Por enquanto, não há mais nada que eu possa fazer por você, Verônica. Você terá que começar tudo do zero, disse Valdemar. O importante é que estou viva, suspirou Verônica, resignada. Ela ainda tinha seu apartamento e algumas economias. Sua sogra, cheia de remorso pelo comportamento do filho, passou a se desculpar constantemente e tentou melhorar sua relação com Verônica. Determinada a recomeçar, Verônica decidiu retomar o processo de adoção de Marco. Não sou rica, mas tenho o suficiente para cuidar dele. Muitas pessoas vivem com muito menos e têm orgulho disso, pensou. Ela também quis retribuir a família que a havia ajudado. Enviou o esboço do projeto do dispositivo criado por Roberto para uma competição de inovação, acreditando que era o mínimo que poderia fazer por eles. Para sua alegria, o projeto foi aprovado, e Roberto foi contratado por uma empresa que reconheceu o potencial de suas ideias e habilidades. Foi então que Verônica descobriu que Arthur havia visto o carro dela cair enquanto testava um dos modelos criados pelo pai na floresta. Quando a situação se estabilizou, Verônica sugeriu: por que vocês não se mudam para o meu apartamento? Já chega de viver na cabana. Arthur está crescendo, e em breve terei mais espaço, pois espero um novo membro na família. Ela havia se apegado profundamente à família de Roberto, que inicialmente relutou em aceitar a mudança, mas acabou concordando com o tempo. Verônica sabia que estava reconstruindo sua vida, agora com novas prioridades e alianças que davam sentido ao seu recomeço. Antônio explicou a Roberto que um amigo havia conseguido aprovação para sua cirurgia e que ele deveria se mudar para a cidade. Além disso, Arthur não parava de falar sobre Verônica, e o próprio Roberto, embora hesitasse admitir, sentia falta dela. Antônio também manteve em segredo o fato de que Verônica havia investido uma parte considerável de suas economias para que a cirurgia fosse realizada pelos melhores médicos. Essa era uma confidência entre ele e ela. A cirurgia de Roberto foi um sucesso, e os médicos estavam otimistas sobre sua recuperação. Apesar disso,
Explicaram que ele precisaria de sessões regulares de fisioterapia para fortalecer os músculos e readquirir o equilíbrio necessário para voltar a andar normalmente. Determinado e motivado pela nova chance de vida, Roberto encarou o processo de reabilitação com dedicação, vendo na terapia não apenas um desafio, mas um passo essencial para retomar sua independência. Antônio notava o afeto crescente entre Verônica e Roberto e acreditava que o caminho para a felicidade, embora tortuoso, estava se formando. Ele não resistiu quando Verônica lhe ofereceu o cargo de chefe de segurança, mesmo que o salário fosse modesto. No entanto, a situação financeira de Verônica ainda era instável, e algumas pessoas permaneciam desconfiadas, acreditando que ela poderia ter forjado a própria ruína para obter vantagens. Com o passar do tempo, Roberto descobriu o sacrifício financeiro de Verônica por meio de Arthur, que, sem querer, revelou a verdade. Ele compensou suas despesas com juros, dizendo: "Agora eu posso ajudar." Verônica tentou justificar: "Eu só queria fazer algo justo. Mas eu sou um homem, e tenho meu orgulho", respondeu Roberto, decidido a não aceitar um não como resposta. O dinheiro oferecido por ele ajudou Verônica a superar uma nova crise no empreendimento, permitindo que ela continuasse lutando. Apesar disso, a situação financeira instável atrasava o processo de adoção de Marco. Uma assistente social explicou: "Entenda, empresários em dificuldades financeiras representam um fator de risco, e infelizmente toda a cidade sabe da sua situação. Talvez se você se casasse, o processo fosse mais rápido. Isso ajudaria tanto você quanto Marco." Marco sentia falta de sua mãe e estava ansioso para conhecer Arthur, de quem Verônica falava com carinho. Enquanto isso, Roberto continuava sendo um apoio silencioso, mas constante, ao lado de Verônica. "Não sei como dizer isso, mas você não gostaria de se casar comigo?" perguntou Verônica de repente. Ao ver os olhos de Roberto arregalados de surpresa, ela percebeu quão absurda sua proposta soou. "Oh, me desculpe. O que eu quis dizer é que isso ajudaria muito no processo de adoção. Depois poderíamos nos divorciar", acrescentou, visivelmente envergonhada. Ela sentiu o rosto esquentar até a raiz dos cabelos, pensando no quão desrespeitosa havia sido. Como eu pude falar algo assim? Ele é um homem, uma pessoa, não um objeto. Tudo parecia indicar que ela agira como uma mulher arrogante, tratando Roberto como uma solução conveniente. "Verônica, calma. Por favor, não pense que me ofendeu. Não interpretei dessa forma", disse Roberto, tentando aliviar a situação. "Mas, se for para nos casarmos, eu tenho uma condição." Ele se aproximou com dificuldade e olhou diretamente nos olhos dela. Qual condição?" perguntou ela, ainda mais vermelha de vergonha. "Se nos casarmos, não será por Marco, nem por Arthur, nem por qualquer outra razão. Será para passarmos a vida juntos. Sou um homem muito sério. Você entende?" respondeu Roberto, com firmeza. "Me desculpe", disse Verônica, começando a chorar antes de correr para o quarto. Roberto suspirou, pensando que talvez fosse melhor assim. Apesar da dor, agora ele entendia que precisava deixá-la ir. Verônica ainda era jovem e teria tempo para encontrar a felicidade com alguém que realmente combinasse com ela. Quanto ao resto, conexões de alma e sinais do destino, ele concluiu que tudo isso devia ter sido apenas ilusões. Eles haviam se encontrado para se ajudarem em um momento difícil, mas sua história juntos havia terminado. "E quem precisaria de um homem da floresta como eu?" pensou ele amargamente, enquanto servia um copo d'água. Com força excessiva, o copo quebrou em suas mãos. Roberto suspirou ao ver os cacos espalhados e rapidamente tratou de limpar e enfaixar o corte na mão antes que alguém percebesse. Decidiu manter o incidente em segredo. Na manhã seguinte, ele tomou coragem para ter uma conversa séria com Verônica. "Preciso te dizer algo importante", começou Roberto. "Eu também tenho algo para dizer. Pensei sobre sua proposta e tomei uma decisão", respondeu Verônica. O rosto de Roberto ficou tenso, como se antecipasse a resposta que não queria ouvir, mas decidiu deixá-la falar antes de compartilhar seu próprio plano de partir. "Eu também quero viver minha vida com você. Com Marco e com Antônio. Acho que já somos uma família. Mas preciso de você de verdade. Você não fez nenhum movimento, e até tentou ir embora. Por isso quis um casamento apenas no papel, para te dar tempo de me amar. E isso não é só pelas crianças", explicou Verônica, com lágrimas brotando nos olhos.
Eu aceitarei qualquer decisão sua. E, por favor, não sinta pena de mim. Pena? De onde você tirou isso? Ontem mesmo eu disse que estava de acordo, respondeu Roberto, surpreso. Ele olhou nos olhos dela, confuso, mas percebeu que a amava profundamente. Achei que você só tivesse concordado por delicadeza, por pena de uma mulher abandonada, uma fracassada, que praticamente se oferece, desabafou Verônica, começando a chorar contra o peito dele. Roberto a abraçou com firmeza e respondeu com suavidade. De onde você tirou essas ideias? Você não é uma mulher abandonada ou fracassada. Você é uma rainha. Não uma rainha de gelo, mas uma rainha gentil e maravilhosa. As palavras dele trouxeram alívio a Verônica, que continuou chorando, mas agora por se sentir compreendida e acolhida. Roberto tocou suavemente os lábios dela, e Verônica respondeu ao beijo. Então, compra o anel e anunciamos a novidade? Perguntou ele. Verônica concordou, ainda chorando, mas agora de felicidade. Naquela mesma noite, Roberto fez um pedido oficial de casamento. No dia seguinte, por uma estranha coincidência, eles receberam uma ligação informando que seria possível recuperar grande parte do dinheiro perdido. Que sorte incrível! Eu me interessei por esse caso por sua causa, e acabei descobrindo isso, comentou Valdemar. Um excelente presente de casamento, respondeu Roberto, convidando Valdemar para a celebração. Com o tempo, Marco e Arthur começaram a chamar um ao outro de irmãos, e na nova escola todos os viam como se fossem de fato da mesma família. Os meninos decidiram manter a história de família em segredo e não revelar nada sobre como realmente se tornaram irmãos. Arthur adorava contar a Marco a história da mulher de neve que havia se tornado sua mãe. Embora Marco fosse apenas um ano mais novo que Arthur, ele tinha o irmão como uma figura de autoridade absoluta. Ele ouvia com atenção cada vez que Arthur repetia a história de como havia salvado sua mãe, seu avô e até o cachorro Thor. Marco teve sorte não apenas em ganhar pais e avô incríveis, mas também um irmão como Arthur. E, como se não bastasse, Verônica anunciou que em breve eles teriam uma irmãzinha. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias incríveis para você. Um grande abraço e até a próxima!